Olá, hoje eu gostaria de compartilhar algo especial com você. Porém, antes, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Se hoje você pudesse sentar com alguém e contar sinceramente tudo que se passa com você, tudo que você tem sentido, e tirasse do profundo da sua alma cada sentimento, cada situação que você está vivendo no presente, e você pudesse compartilhar, você pudesse se abrir, o que você diria? O que você falaria de você mesma, de você mesmo? Hoje eu quero te falar de uma pessoa que fez isso, uma pessoa que aparentemente era alguém que não passava por problema algum, porque era uma pessoa com muitas riquezas, uma pessoa que estava em uma alta posição em sua vida, que aparentemente não tinha problema algum. Mas as situações que muitas vezes nos acometem não escolhem a pessoa, não escolhe a sua situação financeira, a sua posição social. Ela simplesmente vem contra nós, sobre nós. E então nós nos sentimos em um momento que nós não sabemos muito a quem recorrer. Porque às vezes é até difícil encontrar alguém em quem confiar. E às vezes quando a gente encontra uma outra pessoa, mesmo que à distância, mas a gente se identifica talvez com o problema daquela pessoa, porque se parece muito com o nosso, aquilo traz alento, traz conforto e muitas vezes abre os nossos horizontes para novas perspectivas. E por isso eu gostaria de trazer para você a história de uma pessoa que a gente encontra aqui na Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 31. Essa é a história de Davi. Davi era um homem poderoso, um homem que tinha tudo, mas ele chegou em um dado momento em sua vida que ele se encontrou em uma situação de depressão profunda, de tristeza, de desgaste. E neste salmo a gente pode ver, olhar para ele a partir de 3 blocos, mas eu gostaria de destacar apenas 2 deles, onde Davi, ele mais ou menos coloca a forma como ele está se relacionando com a situação que ele está vivendo, ele expõe a situação em que ele está vivendo e, por fim, ele fala a forma como ele reage a toda essa situação. E eu gostaria de ler para você 2 partes primeiro que se encontram neste salmo. Primeiro o versículo 9 ao verso 13 e depois o verso 21 ao verso 22, que diz assim: Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários. Espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Verso 22. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Esta é a primeira parte que eu gostaria de compartilhar com você nesta hora.
é o despir de Davi. Ele se despiu diante da situação que ele vivia e abriu o seu coração e contou para alguém tudo aquilo que ele estava passando. Ele contou como ele estava se sentindo, ele contou sobre a tristeza que ele estava vivendo, sobre o desgaste de sua vida, sobre o terror que ele se encontrava naquele momento, a solidão, quando ele diz aqui que ele se sentia esquecido por todos. Era como se estivesse morto, porque não era enxergado por ninguém. Ele se sentia cercado por terror por conta das muitas coisas que ele ouvia, como se fosse algo contra ele, contra a vida dele, a ponto de se sentir excluído da própria presença de Deus. E o interessante é que ele não está falando com ninguém semelhante a ele, com outro ser humano, porque naquele momento o seu sentimento de solidão foi tão grande que ele decidiu contar tudo para Deus. E nesta oração, Davi se expõe, Davi se coloca diante de Deus e diz o quão atribulado ele está, o quão deprimido ele está, porque é muito natural nós nos encontrarmos em situações assim, onde a gente se sente assim tão para baixo por diversas situações, onde a gente se sente mal, se sente às vezes pressionado, se sente acuado, se sente só, se sente triste, se sente sem saída, inseguro, com medo. E essa foi a declaração de Davi neste momento. Depois Davi relata algumas coisas no decorrer do Salmo, a forma como as pessoas, como as situações vinham contra ele, mas o que eu gostaria de destacar para você neste dia, para que nós pudéssemos refletir, primeiro foi como Davi, ele se colocou, ele se abriu, ele se rasgou para ele se mostrar, de modo que o mais importante de tudo isso foi a forma como Davi reagiu a toda a situação que ele estava vivendo. E aí eu volto com você para o verso 1. Versículo 1 ao verso 3, que diz assim: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha, é a minha fortaleza, e por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Verso 14. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. E ele encerra dizendo assim no verso 24, depois de dizer como ele estava, de declarar toda a sua fraqueza, toda a sua impotência diante da situação que vivia. Ele então reconhece que existe uma forma de reagir a toda aquela situação, de encontrar em Deus aquilo que ele não encontra nele mesmo, em ninguém, nem na vida, nem nas circunstâncias, nem em resposta alguma. Ele diz então que se refugiaria em Deus, porque ele sabia que Deus poderia livrá-lo, que Deus seria um castelo forte, uma cidadela fortíssima, ou seja, um lugar forte para que ele seja salvo, porque ele é a rocha, ele é a fortaleza e ele nos conduz e nos guia a partir do momento que nós o reconhecemos em nossas vidas. Então, quando ele então decide que a forma de reagir a toda situação é confiando no Senhor, é colocando todos os seus dias, cada instante de sua vida diante do Senhor, ele encerra
nos dando o conselho. Ele diz: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. E é assim que eu encerro minha palavra para você neste dia. Seja forte, revigore-se no Senhor, espere nele e Ele trará força, Ele trará renovo para a sua vida. Não se entregue a quaisquer situações que você esteja porventura vivendo. Eu quero trazer uma palavra de esperança para você neste dia. Deus, Ele tem planos. Deus pode conduzi-lo, pode conduzir sua vida, os seus dias, pode te dar uma nova direção. Por isso, não se desanime, revigore-se no Senhor. Nele você pode encontrar auxílio, você pode encontrar força e refúgio para toda e qualquer situação. Por isso nós vamos orar neste momento. Pai, nesta hora eu intercedo pela vida de cada pessoa que está acompanhando a Tua palavra neste momento que tem sido lida, e te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa colocar Tuas mãos, Pai, sobre cada vida. Estende com amor, com graça, com misericórdia, alcançando, seja lá onde cada um estiver, alcançando, Deus, para que a Tua palavra possa fazer efeito em cada coração, trazendo um renovo no meio das cinzas, no meio das destruições que às vezes nos assola, trazendo novas perspectivas, trazendo um renovo, Pai. Ó Deus, estende Tua mão sobre todo o nosso país, sobre cada situação que temos vivido, toda essa situação de saúde que temos passado, a situação econômica. Entregamos os nossos governantes ao Senhor e intercedemos, Deus, para que tudo possa ser conduzido de modo, Pai, que cada pessoa possa ser alcançada com misericórdia e com graça, Pai. Abençoa cada ser humano neste planeta que tem sofrido por essa situação que é global. Eu creio em Ti e sei que Tu estás no controle de todas as coisas. Por isso tenho entregado minha vida a cada dia nas Tuas mãos e te pedido, Deus, tem misericórdia e conduz conforme a Tua vontade. Assim que cada amigo, cada irmão, alcançado por esta palavra, possa também, Senhor, entregar-se totalmente e deixar que o Senhor Jesus conduza e possa falar estas mesmas palavras que o salmista Davi um dia proferiu, Pai, e dizer: em Ti eu me refugio, em Ti eu confio, a Ti entrego os meus dias. E dessa forma, Deus, sentir o Teu renovo e a Tua força, Pai. Por isso, Deus, esta é nossa oração nesta tarde. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Esta é nossa palavra para você. Se você deseja conversar e quiser em algum momento ter um contato mais próximo conosco, você pode entrar em contato com a pessoa que enviou este vídeo. Nós estaremos aqui para orar por você, para conversar com você, porque eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo especial para a sua vida, tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe e que você possa sentir esse renovo, esse vigor do Senhor sobre você. Que Deus te abençoe.